Mônica, como é que está essa pressão em cima de Lula para ele escolher uma mulher, né? Vem acontecendo essa pressão nas redes sociais, teve a carta das parlamentares. Você que conhece também bem aí, você acha que Lula vai se render a essa pressão? Você já me disse aqui que certamente não, né? Como é que tá Eu acho que isso? não. Outro dia eu É. até brinquei aqui em Brasília, na posse do ministro Barroso, que tem. Eu vejo algumas mulheres em quem o Lula confia, tá? Ele confia na Gleisi, que não vai ser. Ele confia na Dilma, que não vai ser. Ele confia na filha dele, Lurian, que não vai ser. Ele confia na Janja, que não vai ser. E ele confia na Valesca Zanin Teixeira, que é a mulher do Cristiano Zanin, que ele conhece desde bebê, confia muito, é uma grande advogada, mas não dá para ser o casal lá no Supremo Tribunal Federal, né? Mas eu não consigo ver outra mulher nessa área, né? Eu até brinquei aqui, a Lurian, ela não é nem advogada, né? Não é nem jurista, mas a Valesca, por exemplo, é. Agora, o Lula, ao longo da sua vida política, pelas características do Brasil, pelas características do sistema político, do sistema eleitoral, da nossa sociedade, ele não conviveu com mulheres de forma tão próxima, com tantas mulheres, como ele conviveu com homens. E, de fato, não há mulheres no meio jurídico em quem ele confie plenamente, com exceção da Valesca, que eu trouxe o nome aqui, que não vai ser ela, né? Então, ele quer uma pessoa de confiança, tem que atender esse critério da confiança estrita dele. Aí, quando você pega na área jurídica, ele, óbvio que tem milhares de mulheres com currículo maravilhoso, com afinidade com as ideias dele, que poderiam ir para o Supremo Tribunal Federal. Mas o Lula de hoje não é o Lula de 2002, que nomeou, indicou pessoas sem nem conhecer, né? O Joaquim Barbosa conheceu ele no dia da posse, não conhecia ele. Né? Agora é diferente, ele quer conhecer muito. Então tem essa dificuldade, ô, Fabiola, que eu hoje vejo que ela é intransponível, a não ser que o Lula abra mão desse critério da estrita confiança, da confiança pessoal, da proximidade, do conhecimento íntimo, né? Se você comparar, que mulher teria com ele a relação que tem o Flávio Dino, ou o Jorge Messias, ou mesmo o Bruno Dantas, que ele conhece de longa data? Difícil, né? Eu não consigo ver na área jurídica uma mulher que tenha esta proximidade com ele, a não ser esses nomes que eu disse que não serão indicados. Hein? Não sei se você ouviu o que eu falei? Não. Não. Não, Não. travou um pouquinho. Travou, Travou, só desculpa. Se você tivesse que apostar um nome, seria Flávio Dino? Hoje eu acho que é o Flávio Dino, mas é uma aposta, porque É se uma fosse aposta. ele já teria indicado, né? Já teria. Então o Lula ele tem que resolver um monte de coisas juntos, e essa pressão no Senado eu acho que também conta um pouco, embora obviamente eu conversei com um senador muito importante de oposição que falou, eu acho que o Flávio Dino daria muito trabalho para passar, mas passaria. Mesmo um senador de oposição me disse isso, né? rapaz. Preço seria alto, mas passar passa, se o Lula quiser vai ser Não ele. tem dúvida, Mas eu não acho tem dúvida. arriscado a gente falar vai ser, né? Os ministros palacianos falam, não, ele é o preferido, já está praticamente dado. Mas como jornalista, eu acho que só quando a gente vê a assinatura dele lá, né, porque a gente já se Não, e está se surpreendeu. criando, né? Está se criando, né, Mônica, uma conjuntura muito curiosa, né? Porque esse drama na área da segurança pública pode, o presidente, se ele escolhe o Flávio Dino para enviar para o Supremo, pode parecer que ele está relegando a um segundo plano esse problema que é gravíssimo, né? O ministro acaba de anunciar um plano para combater o crime organizado, aí você tira esse ministro e envia para o Supremo. Por mais sério que seja o substituto do Flávio Dino, nessa hipótese, né, ficaria essa impressão de que o presidente deixa em segundo plano a questão da insegurança pública, né? Isso pode ser também um elemento que pese, mas você tem razão. Até antes da cirurgia, não tinha ninguém apostava aqui que não seria o Flávio Dino, né? Agora, se o Lula quisesse indicar, já teria indicado, né? Se não indicou ainda, é porque ele considera outras hipóteses, né? Fabíola, o Davi Alcolumbre está muito buliçoso nos últimos dias, né? E o que eu soube ontem, eu fui saber o que tá, tentar entender o que está acontecendo, né, com esse personagem. E o que se verificou é que o Davi Alcolumbre está capitaneando ali uma, uma articulação no Senado, que envolve outros oligarcas do Senado, né?
eles estão sinalizando para o Palácio do Planalto que a eventual indicação do Flávio Dino para o Supremo encareceu, ficou mais caro. O nome do escolhido do Lula vai ter que ser sabatinado e aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida pelo Davi Alcolumbre. A fatura do Alcolumbre inclui uma chantagem de médio prazo e alguns resgates de curtíssimo prazo. O senador deseja que o Lula sinalize, desde logo, o apoio à pretensão dele de retornar à presidência do Senado, numa disputa que vai ocorrer dentro de 1 ano e meio, está longe ainda. E para já, para ontem, o Alcolumbre quer ser ouvido no processo de escolha do próximo Procurador-Geral da República e está reivindicando cargos, bancos estatais, direção da FUNASA. O Alcolumbre não costuma, Fabíola, dar nenhum espirro no Senado sem combinar o latim com o aliado dele, que é Rodrigo Pacheco, né? Que é o atual presidente do Senado. E o apetite desse senador ele foi aguçado pela percepção desse grupo do Senado de que o Lula está submetendo os seus aliados no Senado a um jejum, enquanto serve ali cargos e verbas para o Arthur Lira e para o seu grupo lá na Câmara. E esse pessoal do Senado está incomodado, por exemplo, com a perspectiva de que o Lula entregue a Caixa Econômica para o Arthur Lira, de porteira fechada, querem algumas poltronas desse butim. Se não for possível, querem trazer para o balcão o Banco do Brasil, diretorias do Banco do Brasil. O Alcolumbre, Fabiola, ele é um aliado de dois gumes. Ele, quando é atendido, ele apressa procedimentos, ele ajuda. Quando é contrariado, ele aciona a barriga. Foi assim com o Bolsonaro. Ele se sentiu preterido ali num rateio do antigo orçamento secreto e ele postergou a sabatina do André Mendonça, o terrivelmente evangélico, por 141 dias. Ninguém leva a sério essa ameaça de vetar o Flávio Dino. O Senado aprova todos os nomes que o presidente indica, o Lula ou qualquer outro. Vem sendo assim historicamente. Mas o Davi Alcolumbre é o dono da gaveta na Comissão de Constituição e Justiça e ele está encostando a sua malícia, Fabiola, na milícia parlamentar do Bolsonaro. Então, ele está fazendo ali um arranjo que submete o Lula a esse risco. Se for contrariado, ele pode criar problemas. No mínimo, ele vai postergar a aprovação do indicado do Lula. O Prêmio Nobel da Paz de 2023, que foi para uma ativista iraniana dos direitos humanos, a Narges Mohammadi, que inclusive é uma ativista que está presa no Irã por espalhar propaganda contra o Estado. Essa é a alegação, né, pela prisão dessa ativista. Ela foi condenada pelo regime fundamentalista a uma pena de 31 anos de prisão e 154 chicotadas. E hoje o Comitê Norueguês do Nobel informou que a escolha foi pela luta dela contra a opressão das mulheres no Irã e para promover os direitos humanos e a liberdade para todos. O marido dela, que já ficou detido por 14 anos por sua atuação política, vive exilado hoje na França com os 2 filhos do casal e ela segue presa. Após o anúncio do Prêmio Nobel da Paz a ela, a ONU pediu ao regime do Irã a libertação de Narges. O Jamil Chad vai chegando por aqui para nos falar um pouquinho mais sobre a atuação dessa ativista e a importância do Prêmio Nobel da Paz ser para ela hoje, para uma mulher, o que é raro, né, nesses anos todos de Prêmio Nobel da Paz e que de certa maneira está sendo comemorado pelos ativistas de direitos humanos, que foi uma entrega importante. Até queria saber a opinião dele, Jamil. Foi uma boa escolha? Bom dia para você. Bom dia, Fabiola, Josias, Mônica, bom dia a todos. Olha, foi uma excelente escolha. Sinceramente, foi uma daquelas escolhas que muitas pessoas já esperavam que pudesse acontecer, mas a gente sempre teve surpresas com o Nobel, né? Sempre, isso é permanente. Existe alguma dúvida se eles tomariam essa decisão. A decisão foi tomada, a decisão foi absolutamente acertada. Por quê? Porque não se trata apenas de um aspecto do Irã. Claro, tem todo o contexto iraniano, só para vocês terem uma ideia, a repressão contra as mulheres no Irã nesse último ano, e aí por conta
de um caso específico que aconteceu no ano passado, quando uma mulher, uma menina de 22 anos, morreu sob custódia da polícia iraniana porque ela tinha sido presa por não estar levando as roupas adequadas, na verdade, o véu. E o que aconteceu depois, o protesto que aconteceu depois, levou a pelo menos 500 mortos, pessoas, e principalmente mulheres, 20 mil presos, e, claro, um abalo muito grande no regime iraniano. Mas não é só isso. O que o Nobel coloca é que você não encontrará paz enquanto não houver uma situação de direitos iguais entre homens e mulheres. Aí o recado não é só para o Irã. O recado, claro, o prêmio vai para uma pessoa específica, mas o que o Nobel faz, e isso de uma forma bastante tradicional, é usar uma pessoa, um caso, uma situação para mandar uma mensagem muito mais ampla. E a mensagem muito mais ampla do que o caso iraniano é, obviamente, a situação das mulheres em várias partes do mundo. E aí estamos falando, sim, do Irã, que é uma situação dramática, mas também o Afeganistão. Vamos lembrar, no Afeganistão o Talibã voltou ao poder e chegou a fechar, na verdade, estão fechados até mesmo cabeleireiros. As mulheres não podem ir ao cabeleireiro, né? Então você vê como vai muito além só de uma questão de visão diferente de mundo, etc. E em outros lugares do mundo, não só apenas nos regimes talvez mais fechados, uma situação ainda para a mulher muito distante de qualquer tipo de igualdade. Então, é um prêmio acertado, um prêmio corajoso, um prêmio que, obviamente, já levanta um monte de debates, porque isso aqui são os europeus colocando pressão sobre o governo iraniano. Certamente também é. Agora, não dá para você achar que está tudo bem ali com 20 mil pessoas presas, uma delas a própria vencedora do Prêmio Nobel, que, de dentro da prisão, continua fazendo campanha, continua mobilizando. E ela deixou o regime iraniano extremamente irritado nas últimas semanas, quando ela conseguiu mandar isso, ninguém sabe exatamente como aconteceu, um artigo que ela escreveu para o New York Times e que foi publicado há poucas semanas. Enfim, uma história muito impressionante. Você falou das prisões dela, ou da prisão dela agora, Fabiola, mas essa é a 13ª vez que ela é presa. Ela já foi condenada 5 vezes. Ou seja, é obviamente alguém que se dedicou e se dedica desde basicamente da sua juventude à luta pelos direitos das mulheres. É importante porque dá uma visibilidade, né? A Mônica precisa se despedir da gente, que ela tem aí agenda, mas está celebrando, né, Mônica, um prêmio, porque se a gente for ver, 8 em cada 10 prêmios vão para homens. Então, ter uma mulher ali com o Prêmio Nobel da Paz é um dia importante. Sim, claro, hoje. super importante, um dia de celebração mesmo, muito bom. E o Jamil trazendo aqui todos esses detalhes impressionantes para a gente da trajetória dela. Um beijo, Mônica, obrigada por estar aqui, até a próxima. Um beijo, próxima. gente, infelizmente não tenho que deixá-los. Um beijo. Fica tranquila. Eu vou seguir aqui só mais um pouquinho com o Jamil, porque eu acho que dá pra gente falar um pouco mais, Jamil, sobre a luta dessa mulher, porque, por exemplo, a ONU, assim que foi anunciado, pediu a libertação dela, né? E aí, quais são os passos disso? De que maneira o mundo pode atuar para que ela seja livre? Ou não tem caminho para isso? Porque a gente fala dessa visibilidade que um prêmio Nobel traz, e é algo realmente que a gente não consegue nem medir o tamanho disso, né? A gente tem aí outros casos para a gente trazer como exemplo de prêmio Nobel que trouxe visibilidade, mas nesse caso dela, quer dizer, qual é a chance de ela ter a liberdade após conseguir o prêmio Nobel? Você acha que é possível? Olha, Fabiola, aumenta o preço político para o regime iraniano mantê-la presa. É isso que acontece, né? Não há um mecanismo, não há uma polícia que vai invadir o Irã e tirar ela da prisão ou tirar essas 20 mil pessoas da prisão. Não funciona assim. Eu estava na coletiva da ONU quando foi anunciado isso e, obviamente, é uma declaração. É uma declaração que eleva o custo político para que um governo mantenha aquela prática. É isso que é feito, por exemplo, nos anos Bolsonaro, no Brasil, cada vez que a ONU fazia uma declaração, o que acontecia no Brasil, basicamente, custava mais caro politicamente, em termos internacionais, para manter aquela prática de desmatamento, ou da Covid, ou de qualquer outro aspecto da vida brasileira nossa.
A mesma coisa a gente precisa entender no caso iraniano. Esse custo político, ele pode, obviamente, ser lidado de diferentes formas. Nós vimos já, ao longo da história, países que aumentam a repressão depois de serem pressionados. Agora, existe também um outro contexto no caso iraniano, que é a negociação de um acordo nuclear. E aí, nunca é sobre um acordo desse, nunca é sobre só aquele aspecto. Obviamente, ele vem num contexto maior do debate sobre direitos humanos. E aí, para fazer eventualmente uma sinalização num sentido ou retirar as sanções contra o Irã no outro sentido, o governo de Teherã pode, por exemplo, liberar ela e outras pessoas. Ou seja, o prêmio serve para criar um constrangimento político e diplomático sobre aquele país específico, que eventualmente pode levar à sua liberação. Enfim, é bastante complicado. Agora, Fabíola, eu acho que a gente precisa também entender esse prêmio como algo que vai muito além do território iraniano. Claro que é sobre o Irã, claro que é sobre o caso da Amini, que é a menina de 22 anos que foi morta sob custódia da polícia, tudo isso é verdade. Agora, o que o prêmio colocou, o que o Comitê do Nobel colocou, é a questão, sim, das mulheres e da igualdade entre homens e mulheres como base para a paz. É essa a mensagem, basicamente, principal. A gente vive no Brasil uma situação na qual, claro, existe todo esse debate, vocês estavam tendo esse debate, uma mulher no Supremo, não só no Supremo, na composição do governo, na composição da sociedade em pontos de decisão. Isso é algo fundamental e é um debate que está acontecendo em todas as sociedades. Então, é sim um prêmio que merece ser colocado nesse contexto, porque isso já foi provado, inclusive, em vários lugares do mundo, por estudos, que a paz ela é mais durável quando você inclui, obviamente, as mulheres nesse processo de construção. No caso brasileiro, não é só um debate do governo, é da própria sociedade. O Prêmio Nobel da Paz de 2023, que foi para uma ativista iraniana dos direitos humanos, a Narges Mohammadi, que inclusive é uma ativista que está presa no Irã por espalhar propaganda contra o Estado. Essa é a alegação, né, pela prisão dessa ativista. Ela foi condenada pelo regime fundamentalista a uma pena de 31 anos de prisão e 154 chicotadas. E hoje o Comitê Norueguês do Nobel informou que a escolha foi pela luta dela contra a opressão das mulheres no Irã e para promover os direitos humanos e a liberdade para todos. O marido dela, que já ficou detido por 14 anos por sua atuação política, vive exilado hoje na França com os 2 filhos do casal e ela segue presa. Após o anúncio do Prêmio Nobel da Paz a ela, a ONU pediu ao regime do Irã a libertação de Narges. O Jamil Chad vai chegando por aqui para nos falar um pouquinho mais sobre a atuação dessa ativista e a importância do Prêmio Nobel da Paz ser para ela hoje, para uma mulher, o que é raro, né, nesses anos todos de Prêmio Nobel da Paz e que, de certa maneira, está sendo comemorado pelos ativistas de direitos humanos, que foi uma entrega importante. Até queria saber a opinião dele, Jamil. Foi uma boa escolha? Bom dia para você. Bom dia, Fabíola, Josias, Mônica, bom dia a todos. Olha, foi uma excelente escolha. Sinceramente, foi uma daquelas escolhas que muitas pessoas já esperavam que pudesse acontecer, mas a gente sempre teve surpresas com o Nobel, né? Sempre, isso é permanente. Existia alguma dúvida se eles tomariam essa decisão. A decisão foi tomada, a decisão foi absolutamente acertada. Por quê? Porque não se trata apenas de um aspecto do Irã. Claro, tem todo o contexto iraniano, só para vocês terem uma ideia, a repressão contra as mulheres no Irã nesse último ano, e aí por conta de um caso específico que aconteceu no ano passado, quando uma mulher, uma menina de 22 anos, morreu sob custódia da polícia iraniana porque ela tinha sido presa por não estar levando as roupas adequadas, na verdade, o véu, e o que aconteceu depois, o protesto que aconteceu depois, levou a pelo menos 500 mortos, pessoas, e principalmente mulheres, 20 mil presos, e, claro, um abalo muito grande no regime iraniano. Mas não é só isso. O que o Nobel coloca é que você não encontrará paz enquanto não houver
uma situação de direitos iguais entre homens e mulheres. Aí o recado não é só para o Irã. O recado, claro, o prêmio vai para uma pessoa específica, mas o que o Nobel faz, e isso de uma forma bastante tradicional, é usar uma pessoa, um caso, uma situação para mandar uma mensagem muito mais ampla. E a mensagem muito mais ampla do que o caso iraniano é, obviamente, a situação das mulheres em várias partes do mundo. E aí estamos falando, sim, do Irã, que é uma situação dramática, mas também o Afeganistão. Vamos lembrar, no Afeganistão o Talibã voltou ao poder e chegou a fechar, na verdade, estão fechados até mesmo cabeleireiros. As mulheres não podem ir ao cabeleireiro, né? Então você vê como vai muito além só de uma questão de visão diferente de mundo, etc. E em outros lugares do mundo, não só apenas nos regimes talvez mais fechados, uma situação ainda para a mulher muito distante de qualquer tipo de igualdade. Então, é um prêmio acertado, um prêmio corajoso, um prêmio que, obviamente, já levanta um monte de debates, porque isso aqui são os europeus colocando pressão sobre o governo iraniano. Certamente também é. Agora, não dá para você achar que está tudo bem ali com 20 mil pessoas presas, uma delas a própria vencedora do Prêmio Nobel, que, de dentro da prisão, continua fazendo campanha, continua mobilizando. E ela deixou o regime iraniano extremamente irritado nas últimas semanas, quando ela conseguiu mandar isso, ninguém sabe exatamente como aconteceu, um artigo que ela escreveu para o New York Times e que foi publicado há poucas semanas. Enfim, uma história muito impressionante. Você falou das prisões dela, da prisão dela agora, Fabiola, mas essa é a 13ª vez que ela é presa. Ela já foi condenada 5 vezes. Ou seja, é obviamente alguém que se dedicou e se dedica desde basicamente da sua juventude à luta pelos direitos das mulheres. É importante porque dá uma visibilidade, né? A Mônica precisa se despedir da gente, que ela tem aí agenda, mas está celebrando, né, Mônica, um prêmio, porque se a gente for ver, 8 em cada 10 prêmios vão para homens. Então ter uma mulher ali com o Prêmio Nobel da Paz é um dia importante. Sim, claro, hoje. super importante, um dia de celebração mesmo, muito bom. E o Jamil trazendo aqui todos esses detalhes impressionantes para a gente da trajetória dela. Um beijo, Mônica, obrigada por estar aqui, até a próxima. Um beijo, próxima. gente, infelizmente não tenho que deixá-los. Um beijo. Fica tranquila. Eu vou seguir aqui só mais um pouquinho com o Jamil, porque eu acho que dá pra gente falar um pouco mais, Jamil, sobre a luta dessa mulher, porque, por exemplo, a ONU, assim que foi anunciado, pediu a libertação dela, né? E aí, quais são os passos disso? De que maneira o mundo pode atuar para que ela seja livre? Ou não tem caminho para isso? Porque a gente fala dessa visibilidade que um prêmio Nobel traz, e é algo realmente que a gente não consegue nem medir o tamanho disso, né? A gente tem aí outros casos para a gente trazer como exemplo de prêmio Nobel que trouxe visibilidade, mas nesse caso dela, quer dizer, qual é a chance de ela ter a liberdade após conseguir o prêmio Nobel? Você acha que é possível? Olha, Fabiola, aumenta o preço político para o regime iraniano mantê-la presa. É isso que acontece, né? Não há um mecanismo, não há uma polícia que vai invadir o Irã e tirar ela da prisão ou tirar essas 20 mil pessoas da prisão. Não funciona assim. Eu estava na coletiva da ONU quando foi anunciado isso e, obviamente, é uma declaração. É uma declaração que eleva o custo político para que um governo mantenha aquela prática. É isso que é feito, por exemplo, nos anos Bolsonaro, no Brasil, cada vez que a ONU fazia uma declaração, o que acontecia no Brasil, basicamente, custava mais caro politicamente, em termos internacionais, para manter aquela prática de desmatamento, ou da Covid, ou de qualquer outro aspecto da vida brasileira nossa. A mesma coisa a gente precisa entender no caso iraniano. Esse custo político, ele pode, obviamente, ser lidado de diferentes formas. Nós vimos já, ao longo da história, países que aumentam a repressão depois de serem pressionados. Agora, existe também um outro contexto no caso iraniano, que é a negociação de um acordo nuclear. E aí, nunca é sobre um acordo desse, nunca é sobre só aquele aspecto. Obviamente, ele vem num contexto maior do debate sobre direitos humanos. E aí, para fazer eventualmente uma sinalização num sentido ou retirar as sanções contra o Irã no outro sentido, o governo de Teherã
pode, por exemplo, liberar ela e outras pessoas. Ou seja, o prêmio serve para criar um constrangimento político e diplomático sobre aquele país específico que eventualmente pode levar à sua liberação. Enfim, é bastante complicado. Agora, Fabíola, eu acho que a gente precisa também entender esse prêmio como algo que vai muito além do território iraniano. Claro que é sobre o Irã, claro que é sobre o caso da Amini, que é a menina de 22 anos que foi morta sob custódia da polícia, tudo isso é verdade. Agora, o que o prêmio colocou, o que o Comitê do Nobel colocou, é a questão, sim, das mulheres e da igualdade entre homens e mulheres como base para a paz. É essa a mensagem, basicamente, principal. A gente vive no Brasil uma situação na qual, claro, existe todo esse debate, vocês estavam tendo esse debate, uma mulher no Supremo, não só no Supremo, na composição do governo, na composição da sociedade em pontos de decisão. Isso é algo fundamental e é um debate que está acontecendo em todas as sociedades. Então, é sim um prêmio que merece ser colocado nesse contexto, porque isso já foi provado, inclusive, em vários lugares do mundo, por estudos, que a paz ela é mais durável quando você inclui, obviamente, as mulheres nesse processo de construção. No caso brasileiro, não é só um debate do governo, é da própria sociedade.